Bom, então eu queria saudar todos e todas. Hoje a reunião da manhã é sobre responsabilidade do professor Hélio Carrara, e o tema vai ser o impacto da pandemia de Covid-19 no programa de residência de mastologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Bom dia, professor, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. O microfone é todo do senhor. Muito obrigado, bom dia a todas, bom dia a todos, e obrigado, Carol, pela possibilidade de estarmos mostrando hoje uma reunião um pouco diferente daquelas que são a tônica do departamento, porque nós não vamos mostrar uma pesquisa acadêmica, o que nós vamos mostrar é exatamente o que o título da aula fala, que é a pandemia provocando um impacto sobre o sistema ou o programa de residência médica ou treinamento em serviço dos nossos residentes. E eu vou mostrar números para vocês que mostram a intensidade desse impacto sobre a nossa residência. Nós já sabemos, está aí isso vamos já passar, aparece aí o Brasil num horroroso e não honroso terceiro lugar entre os países que mais estão sendo acometidos por essa doença. Esse aí são números de ontem, ok? Não tem o slide, não. Está no número 1 ainda. Não está andando? Não. É hoje. Que horror. Agora foi. Está aparecendo? Agora sim. Então, aí o mapa global mostrando o Brasil, mostrando o Brasil em terceiro lugar, tá? Essa curva que ela é plotada diariamente lá pelo John Hopkins, que é o tópico que a gente mais procura, e realmente esse quadrinho aqui em cima está sempre para cima. E raramente vê ele no sentido down, que é o que a gente está observando em alguns países, né? O fato de eu estar apresentando assim perde um pouco as animações, mas vamos assim mesmo. Mostrando aqui uma publicação do final de março desse ano da JAMA, ou do JAMA, mostrando que a doença foi a terceira causa de morte nos Estados Unidos, sendo que essa avaliação é feita anualmente e aqui está mostrado desde 2015. Então, a gente pode ver que as doenças cardiovasculares, em primeiro lugar, depois câncer, e em terceiro lugar já apareceu a Covid com uma presença ou com um número muito alto de óbitos desencadeados, ok? Como nós estávamos conversando antes de iniciar, nós tivemos um impacto em todos os aspectos da nossa vida, e na educação não foi diferente. Quando a gente entra no site da Unesco e que vê a parte da educação, nós vamos ver os diferentes países, tem um mapa global aqui, pela animação não apareceu totalmente o mapa, que alguns países estão parcialmente com as escolas fechadas, outros totalmente com as escolas fechadas, e o Brasil estava parcialmente aberto, né, com as escolas, ou vendo a outra metade do copo parcialmente aberta, comprometendo o ensino de 53 milhões aproximadamente de estudantes, nos seus 3 pontos, ou nos seus diferentes níveis de educação. E uma coisa que não mostra nesse site é com relação à pós-graduação, seja ela lato sensu ou estrito sensu. Então, o ensino da residência é um ensino de pós-graduação, e quando a gente vai na literatura, aparece aí um monte de
trabalhos, talvez nunca uma patologia tenha tido um número tão grande de publicações num espaço tão curto de tempo. E entre as publicações, não só pertinentes à doença propriamente dita, mas também uma das consequências que foram o ensino, que foi o ensino da pós-graduação no sentido da residência. E aí a gente pode ver diferentes trabalhos, mas todos são narrativas de atitudes e de medidas de segurança, e praticamente todas mostram algumas particularidades em comum que eu vou dizer lá no final, tá ok? Praticamente nenhuma delas fala a respeito, o que mais aproxima talvez tenha sido essa daqui do Luiz Gustavo, o egresso nosso que está em Campinas, que fala alguma coisa sobre o impacto, mas ele cita alguns percentuais obtidos através de enquetes de pesquisa por telefone, ou por carta, ou por consulta online, que pode não resultar ter um resultado muito fidedigno. Nosso programa de residência engloba o treinamento em serviço, e acredito que todas as residências sejam assim, atividades teóricas que devem ter entre 12% e 20% de toda a carga da residência, e atividades práticas dispostas, no nosso caso, em atividades clínicas e atividades cirúrgicas. As nossas atividades teóricas, como todas as residências ou os trabalhos que nós vimos, foram mudados para online, e acho que essa foi uma prática mundial e, pelo menos na minha ótica, no meu modo de pensar, tem funcionado muito bem. Nós temos uma aula ou um journal club semanal, essas são as atividades que a gente desenvolve, e no final do ano de 2020, nós tivemos uma média, computando todas as atividades teóricas que nós tivemos, de 3 horas e meia de atividade teórica por semana, que eu acho que é uma carga adequada, né? Sem sombra de dúvida. As atividades práticas, essa é uma semana típica nossa, nós temos atividades ambulatoriais 3 dias por semana, então nós fazemos 3 ambulatórios, e vocês vão ver pelos números que são ambulatórios pesados, e temos 2 ou 3 dias de atividade ambulatorial, e esse ou é porque na quarta-feira, no período da tarde, a gente alterna junto com o Júlio com relação às atividades do centro cirúrgico. E isso foi completamente perturbado pela doença, pela pandemia. Tanto as atividades ambulatoriais e principalmente as atividades cirúrgicas. E para fazer uma comparação, aqui só um resumo breve do que é a nossa atividade ambulatorial, e para fazer o comparativo do impacto no ano de 2020, eu tomei como base os 2 anos anteriores, onde nós não tínhamos a doença estabelecida. E aqui nós vemos as atividades ambulatoriais, as consultas clínicas de mastologia, onde em verde nós temos as consultas agendadas, em azul as consultas efetivamente realizadas, com pós-consultas pela enfermagem, e em laranja nós tivemos as faltas ou as consultas não realizadas, que em 2018 e 2019 representaram falta propriamente dito. Porém, em 2020, além das faltas, que gira em torno de 200 a 300 pacientes por ano faltosos, baseado nessas 2 premissas prévias, nós tivemos aqui aproximadamente 620, que foi o número, e aí não é aproximado, né? O número de teleconsultas, mas que aparece para a agenda do ambulatório como falta, porque elas estavam dentro dessa barra de consultas agendadas, mas elas não deram
o comparecimento no balcão por conta da consulta que foi feita pelo telefone. Aqui na parte de oncologia, nós podemos ver que praticamente repete, porém com números menores, né? E da mesma forma que nós tivemos quase 500 consultas por atendimento telefônico, e a gente vê que foi não significante. Quando a gente olha para a cirurgia, o que a gente vê é isso. Eu fiz o levantamento mensal durante o ano de 2018, 2019 e de 2020. E o gráfico mostra, a gente vê pelas médias que elas estão bem alteradas. E a hora que a gente, diferentes, né? A hora que a gente plota dessa forma, fica muito mais evidente. E o pós-teste, após a aplicação do teste estatístico, mostrou que sempre que o ano de 2020 era comparado, ele era altamente significante. O que pode ter levado a essa alteração tão importante? O fechamento do centro cirúrgico, sem sombra de dúvida, porque nós vimos que as consultas no ambulatório sofreram alguma consequência, mas não tão importante. E o que alimenta a nossa escala cirúrgica são as consultas ambulatoriais, ou o procedimento decorrente das consultas ambulatoriais. O ambulatório estava funcionando com algumas limitações, mas o número de cirurgia muito reduzido, e isso foi consequência do fechamento do centro cirúrgico. E o centro cirúrgico fechou por diferentes motivos, e o principal foi isso daqui, a taxa de ocupação de leitos da UTI que o hospital disponibilizou. E no início da pandemia, que foi março, se eu não me engano, dia 22 de março, que o hospital decretou o fechamento para se tornar um polo de tratamento e acompanhamento de Covid, o hospital criou 5 novas UTIs, além da UTI, da unidade coronariana. Então, ele criou 5 novas UTIs Covid, sendo 4 para adultos e 1 para pediatria. E eu chequei ontem, a ocupação da pediatria está em 100%, são 2 leitos de UTI Covid para pediatria, todos os 2 leitos estão ocupados, e no nosso UTI Covid adulto, nós temos 97% de ocupação. E vocês veem, por essa tabela que foi fornecida pelo Serviço de Computação de Dados do hospital, nós podemos ver que em alguns meses a ocupação foi de todas as unidades criadas para atendimento COVID estavam sendo ocupadas, em alguns meses menos, dependendo da incidência da doença naquele determinado momento. E aí nós fizemos uma curva, nós fizemos as médias e plotamos essas médias num gráfico. E isso é o resultado que nós temos daquelas médias da taxa de ocupação da UTI, aqui em percentual, e embaixo é a nossa frequência cirúrgica, o número de cirurgias em números absolutos que nós tivemos no ano de 2020. E a gente pode ver que essas curvas tendem a se distanciarem. Por exemplo, aqui, a partir de abril, quando começou o aumento da incidência e da internação, ocupação de leitos, nós vamos ver que, e aí nós estamos sempre andando em torno de 15 dias a 3 semanas, às vezes até um mês, em decorrência das medidas tomadas, e essa repercussão se faz presente algum tempo depois. E aí nós podemos ver que quando a taxa de ocupação aumenta, a taxa de cirurgia, por conta do bloqueio no centro cirúrgico, número de salas, triagem dos procedimentos cirúrgicos, a gente vê que tem uma diminuição. Então, as curvas tendem a se dissociar. Aqui, a partir de outubro, a gente observa que existe um certo paralelismo dessas curvas, e muito por causa do mês de dezembro,
que eu até coloquei a seta aqui, mostrando que o mês de dezembro está totalmente fora daquilo que foi o ano todo, e nós alcançamos nós alcançamos 50 procedimentos cirúrgicos. E, logo na sequência, à medida que a curva da ocupação de leitos da UTI continuava subindo, a nossa curva dissociou-se, mostrando uma redução do número de cirurgias. E por que isso daqui? Porque quando foi mais ou menos aqui, em agosto, setembro, que o nosso número de cirurgia ficou muito baixo, e eu muito preocupado com a formação dos residentes, eu procurei novas possibilidades e sempre conversando com o gestor do centro cirúrgico e também da administração, no sentido de, havendo alguma melhora nessa taxa de ocupação, se a gente não poderia fazer mutirão, que foi o que me ocorreu. E, no final do ano, em decorrência dos nossos pedidos e por um favorecimento da agenda, nós conseguimos que os gestores, a partir do dia que fechou o centro cirúrgico em dezembro para reforma, adequação, ar-condicionado, o que sempre acontece, manutenção, todo ano, em decorrência disso, ele nos concedeu 3 salas de cirurgia em tempo integral, no dia 21, 22 e 23, e novamente no dia 28, 29 e 30. E aí eu tenho que agradecer aos nossos médicos assistentes, que participaram junto com os residentes, e nesses 6 dias, 12 períodos de cirurgia, manhã e tarde, nós tivemos um ganho de 18 cirurgias, que representou do montante de 2020, 4% das cirurgias. Então, se nós tirarmos aqui 18 cirurgias, nós vamos ver que vamos cair aqui para 32, o que mostra o que estava acontecendo com essas curvas até então, porque à medida que a taxa de ocupação continuou subindo, aqui, teoricamente, a gente deveria ter um decréscimo e mostrando mais uma vez a dissociação. Então, graças a esse mini multirão que nós fizemos, nós conseguimos dar um volume maior de cirurgia para os nossos residentes. E essas 18 cirurgias, além de alguns casos que evidentemente precisavam do tratamento cirúrgico como parte do seu tratamento contra o câncer, seja mamário, seja pélvico, os residentes puderam ter um movimento maior de cirurgias que foram muito prejudicadas, como colocação de implantes mamário, reconstrução, rotação de retalhos e assim por diante, que hoje, para eles, é considerado um ponto essencial na sua formação. Aqui, só para mostrar a taxa de ocupação de ontem, 97,4% de UTI, 75% da taxa de ocupação de leitos da enfermaria. Ou seja, aquilo que nós ganhamos a partir da semana passada, com uma sala de cirurgia nossa o dia todo na terça, e uma sala de quarta em períodos alternados, e uma sala de sexta, provavelmente nós vamos perder em decorrência do que está acontecendo com a incidência da doença, ok? Vendo o prejuízo, os números que eu disse para vocês, qual foi o prejuízo pontual, absoluto dos residentes? Vejam as 10 principais cirurgias, ou as 10 cirurgias mais frequentes no ano de 2018, 2019 e 2020. Aqui, cirurgias do R1. Nós tivemos, em 2020, um número de tumorectomia que foi mais ou menos mantido ao longo dos 3 anos, com alguma variação. Porém, nós tivemos, no ano de 2020, um número bem reduzido de conização em relação a 2018, mas melhor um pouco que 2019.
2019. E os outros números, vocês podem fazer a comparação, foram realmente muito afetados, né? As cirurgias dos R2, que são cirurgias com maior complexidade, também os 10 procedimentos mais frequentes sofreram muito no ano de 2020, conforme vocês podem ver nessa tabela, sendo que a linfadenectomia pélvica, que é um procedimento importante, principalmente quando tem câncer do colo do útero ou do endométrio, eventualmente até do ovário, é um procedimento importante, não foram feitos. Ok? Então, isso leva a uma perda importante. E esses outros procedimentos que aparecem com 35 na base da tabela, 35 procedimentos, são procedimentos que acontecem, por exemplo, 3 ou 4 exames sobre sedação, exames pélvicos sobre sedação, deiscência de suturas e assim por diante. Tá, ok? Ou sutura de deiscências, melhor dizendo, desculpa. Quando nós fomos avaliar se esses números estavam adequados, eu não achei nas nossas sociedades alguma coisa que mostrasse números para que pudesse estabelecer que aquele volume de procedimento representaria um ganho de conhecimento ou de capacidade do residente. Mas eu achei da Sociedade Americana, do Accreditation Council, que mostra aqui no retângulo vermelho, a média nacional dos residentes de cada procedimento realizado no país todo. E, olhando na parte de mastologia, no relatório exarado em outubro de 2020, nós vamos ver aqui os procedimentos considerados principais e o número médio nacional de procedimentos realizados por cada residente. Quando nós comparamos esses números com os nossos dados, e aí nós dividimos os nossos números de procedimentos por 3, porque nós tínhamos 3 residentes, então esse é um número médio que cada residente realizou de cada um desses procedimentos, tá ok? Nós vamos ver que apenas a biópsia estereotáxica foi menor, e eu não consegui identificar por que em 2020 nós tivemos uma diminuição importante desse procedimento em relação a 2018 e 2019. E essa foi o único, eventualmente, procedimento que nós perdemos do que o órgão acreditador de residência ou que faz o credenciamento das residências americanas considera adequado, tá ok? E é interessante porque isso eu não achei nas nossas sociedades, achei matriz de competência e assim por diante, mas não achei esses valores específicos. Então, a gente pode concluir que a pandemia não trouxe um prejuízo na nossa carga teórica. Eu acho que foi até um incremento, porque logo que nós iniciamos as nossas discussões por internet, pelo Google Meet, nós tivemos picos de até 70, 72 participantes, ou seja, ex-residentes, ex-alunos que entravam e participavam da discussão e, em alguns casos, até colocaram casos pessoais para serem discutidos e, eventualmente, nós reduzimos um pouco isso, porque estava perdendo um pouco o princípio da nossa discussão. Ocorreu o comprometimento de 50% no volume das cirurgias do programa. Esse é um dado que eu acho que é muito importante. Nós fizemos metade do que nós fizemos em 2018 e um pouquinho mais da metade em 2019, que foi menos do que 2018, ok? E
dos procedimentos listados para se mostrar competência, em 83% deles nós fizemos mais do que o Accreditation Council determina. E o Accreditation Council determina que 70% dos procedimentos devem ser realizados para que se possa, pelos residentes individualmente, para que se possa manter o credenciamento da residência. Tá ok? Em abril, o Felipe publicou um editorial que eu acho que faz perguntas essenciais. O que pode ser feito para recuperar as perdas no treinamento dos residentes no programa de residência durante a pandemia? Eles sairão para o mercado de trabalho após o término da residência com um treinamento incompleto? Estarão adequadamente preparados para exercerem as suas especialidades? Serão capazes de receber o título de especialista dado pelas entidades médicas ao final do programa de residência? E aqui ele coloca uma outra questão que eu acho que é fundamental. O tópico não tem sido debatido na profundidade como deveria, e eu concordo plenamente, porque a gente não ouve, salvo algumas reuniões da nossa Coreme, que eu participo, e o pessoal tem esse comprometimento. No final do ano, nós fizemos inúmeras reuniões, chegando até alguns pontos de não se abrirem novas vagas de residência, para que se pudesse completar o treinamento daqueles residentes que foram prejudicados. Como, por exemplo, a especialidade do Júlio, que praticamente não operou ao longo de 2020. Nós ainda tivemos uma facilidade pela característica da especialidade. Nós estávamos tratando, ou estamos tratando, câncer, tá ok? E um outro artigo agora, de abril também, que mostra já umas lições, vamos assim dizer, aprendidas do ano de 2020 e que devem ser implementadas no ano de 2021, e lá o ano de 2021, entre aspas, o programa começa em setembro, final de agosto, começo de setembro. Então, essas medidas aprendidas estão sendo utilizadas no sentido de trazer uma melhor formação para os médicos residentes, né? E aí, algumas considerações só para mostrar que o que afetou a nós praticamente afetou a todos, e as medidas tomadas foram praticamente iguais, como mudança para online, nem poderia ser diferente das atividades teóricas, o teleatendimento, a restrição cirúrgica com uma triagem muito mais séria, vamos assim dizer, ou rigorosa, melhor ainda o termo, do que normalmente a gente faz, porque nós tínhamos que lidar com a patologia de base e também com o risco da doença, o desperdício de insumos e assim por diante. Tá ok? A maioria dos trabalhos, ou praticamente todos, nenhum chegou a colocar o dedo do ponto de vista de números, como eu mostrei aqui para vocês, mostrando o grau da redução, e praticamente todas são pesquisas de opiniões onde pedia que o entrevistado falasse, não, teve perda de 25%, teve entre 25% e 50%, e assim por diante, tá ok? E talvez respondendo uma das perguntas que o Felipe colocou no artigo dele, no editorial, manter contatos e o acompanhamento a longo prazo dos egressos da residência nesse período pandêmico e avaliar como que foi essa influência no sentido do seu aprendizado e assim por diante. É claro que, por ser um trabalho retrospectivo, um levantamento de dados, tem falhas, ok? E eu estou tentando levantar essas eventuais falhas que a gente encontra
no sentido de mostrar um dado mais limpo, alguma coisa. E outra consequência importante, que sai até um pouco do escopo do ensino, mas é da prática médica como um todo. Ou até pode ter alguma coisa com a prática médica, porque vai depender do que o residente aprendeu aqui para exercer a sua prática médica, que são essas perguntas que eu acho que só o tempo é que poderá mostrar. Qual a consequência de adaptações, modificações? Pacientes que deveriam ter cirurgia como primeira etapa do tratamento foram tratadas clinicamente para evitar vinda ao hospital, para evitar riscos e assim por diante. E outras consequências, por exemplo, o atraso dos procedimentos cirúrgicos, as ondas vão se suceder, parece que nós estamos vendo um recrudescimento da incidência da doença novamente, tá ok? E protocolos, adaptações e assim por diante. Eventualmente, pode ter um fato positivo na adaptação. Por exemplo, mostrar que um procedimento que era feito de rotina, como parte integrante do tratamento e que foi postergado por conta da pandemia, eventualmente pode se mostrar ou ter sido mostrado que esse procedimento era desnecessário. Mas isso só o tempo é que pode falar. Tá ok? Eu acho que é isso, eu espero que tenha dado para vocês entenderem, apesar do tipo da apresentação, que eu vou ver com o Ricardo o que foi que houve aqui que me quebrou, vamos assim dizer, tá ok? Eu acho que eu estou aberto a perguntas, se alguém quiser fazer algum questionamento, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, professor Carrara.